Parte 2, heurísticas e vieses, especialidade de Tom. Ele inicia o capítulo perguntando qual curso Tom faz na faculdade, após ele listar um rol de opções. Ele não te fala nada além disso. E aí ele explica o conceito de taxa base. É você decidir em qual curso Tom está, baseado no conhecimento que você tem relacionado à quantidade de alunos que estão em cada um desses cursos. Por exemplo, você sabe que um curso de matemática tem menos alunos que um curso de português ou de educação física, por exemplo. Então você provavelmente vai dizer que Tom está num curso de educação física, administração, contabilidade, né, que são cursos com maior quantidade de alunos. Em um segundo momento, ele faz uma breve descrição de Tom e pergunta que curso ele estaria. Diz que Tom é inteligente, que tem uma criatividade genuína, tem necessidade de ordem e clareza e busca um detalhamento das suas atividades. E aí não resta dúvida de que as pessoas escolheriam cursos de engenharia, ciência da computação, administração. Ele explica que num primeiro momento, quando você está lendo a descrição de Tom, você ativa o seu sistema 2 e começa a criar um estereótipo dele e também cria estereótipos dos outros cursos. E depois o seu sistema 1 encaixa ele na caixinha certa. Em um terceiro momento, ele fala a respeito do prognóstico de representatividade. Ele pegou pessoas que já eram estudadas e aí essas pessoas elas ignoravam a questão da taxa base e também ignoravam a dúvida na veracidade das informações. E aí elas estavam expostas apenas à descrição dos cursos e à descrição de Tom. E aí sim elas conseguiam elencar as áreas, né, de que o Tom poderia estar fazendo. No final da pesquisa, ele faz uma observação de que as pessoas normais que classificaram o Tom pelo seu estereótipo, elas fizeram a substituição de uma pergunta difícil, que era a taxa base, descobrir qual curso teria maior probabilidade do Tom estar, por uma outra pergunta mais fácil, que era encaixar o estereótipo dele no estereótipo de um curso que estava ali na lista. Ele cita 2 exemplos onde a gente aplica a heurística da representatividade. Um exemplo é quando escolhemos um presidente pelo seu estereótipo, pelo rosto, pelo jeito que fala. E um outro exemplo é quando olhamos para uma pessoa e dizemos: essa pessoa nunca vai ser um advogado porque ela é cheia de tatuagens, ou essa pessoa nunca vai ser um militar porque ele é fresco. Outro exemplo importante é na seleção de jogadores de beisebol. Os maiores olheiros, eles escolhiam os jogadores pelo seu estereótipo, pelo seu comportamento. E apareceu um olheiro diferente que começou a escolher os jogadores pelos seus resultados, pelos dados que estavam tabelados. Ele conseguiu comprar jogadores muito mais baratos e conseguiu formar um time de excelência que chegou nas etapas finais do Nacional. Os pecados da representatividade. Nesse ponto, ele cita algumas situações em que a representatividade é boa. Por exemplo, se vemos uma pessoa na rua alta e magra, acreditamos que ela é uma jogadora de basquete. Se vemos uma pessoa que está sempre frequentando as bibliotecas, está sempre nas universidades, pensamos que essa pessoa é estudiosa. Então, esses estereótipos, eles são interessantes. Porém, temos que tomar cuidado, porque às vezes somos movidos a tomar decisões que não fazem muito sentido. Por exemplo, se vemos uma pessoa no metrô lendo jornal, não podemos pensar que ela tem um doutorado só porque ela está lendo jornal. É mais provável que uma pessoa que não tenha doutorado esteja ali lendo jornal, porque a população, a taxa base de pessoas com doutorado é pequena. Outro estudo, em cima desse mesmo experimento de Tom, quis provar que o nosso sistema 2, se ele estiver funcionando, conseguimos ter uma análise estatística mais apurada e não cair em pegadinhas. Então, o que foi feito? Pediram para algumas pessoas expressarem um sorriso, que eram pessoas que não ativavam o sistema 2. Eram pessoas mais tranquilas e aí elas continuavam respondendo de acordo com a representatividade de Tom. E outras pessoas pediam para que elas franzissem a testa, né? E essas pessoas, as chamadas carrancudas, essas pessoas ativavam o sistema 2 e pensavam na taxa base, conseguiam calcular essa estatística, essa probabilidade, e aí davam uma resposta mais inteligente.
Uma observação importante é a respeito do tudo que existe, é tudo que você vê. Isso acontece quando é dada a descrição de tom. Em momento nenhum falaram que aquela descrição era verdadeira. Pelo simples fato de você ler essa descrição e de pronto você não julgar ela como falsa e mentirosa, o seu sistema 1 passa a criar um ambiente adequado para que ela seja verdade. Ele influencia o estereótipo que você cria dos cursos e do tom para o seu sistema 2 poder atuar. Na última parte do livro, ele fala em como disciplinar a intuição. Ele fala a respeito da estatística bayesiana. É de um britânico, ministro britânico lá do século XVIII. Qual é a ideia dessa estatística? É que a gente precisa de juntar tanto a taxa base, que é o nosso critério estatístico, quanto a nossa representatividade, que é o nosso critério observacional. E essa estatística bayesiana, ela explica como as pessoas mudam de ideia quando estão expostas a evidências, né? Que no caso são as representatividades, né? Os estereótipos. Lembra que as impressões intuitivas que temos das evidências, né? Dos estereótipos, elas são muitas vezes exageradas e são contaminadas por tudo que existe, é tudo que a gente vê, e também pela coerência associativa. Então é preciso, antes de tomar uma decisão, ancorar o nosso julgamento na probabilidade e também questionar a diagnosticidade dessa evidência.